enquadramento legal. Bom, gente, eu sou Jorge Savelli, vou falar um pouco para vocês sobre madeiras que a gente utiliza na construção de um instrumento. O objetivo desse vídeo é dar início à nossa série de como fazer um violão. É um curso de violão online que você vai aprender as técnicas e vai poder fazer aí na sua casa, tá ok? Eu sou Jorge Savelli, sou luthier de construção há mais ou menos 3, 4 anos, já venho trabalhando com regulagens e alguns outros reparos há algum tempo, mas essa parte de construção mesmo entre 3 e 4 anos, tá, gente? Toco alguma coisinha, não sou músico profissional, mas sempre gostei muito de violões, tanto de corda de aço quanto de nylon, principalmente de aço, mas aprendi a tocar no nylon. Então, esse é um resuminho de quem eu sou. Eu já fiz cursos de luterias pagos, alguns, né? Não foi um só, e quero passar um pouco da minha experiência, não só que eu adquiri nesses cursos, como também no cotidiano aqui na oficina. Porque mesmo que você fazendo um curso, você não aprende tudo e você não tem todas as ferramentas igual do curso que você faz. Então não adianta você aprender a técnica do professor e você não conseguir reproduzir na sua oficina, entendeu? No caso aqui na minha casa, na minha oficina. Vamos conversar então um pouco sobre madeira. As madeiras utilizadas no violão para tampo são madeiras macias em geral. Depois de, se eu não me engano, a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi a Primeira Guerra Mundial, foi proibido você usar a cítica para fazer casas, instrumentos e outras coisas nos Estados Unidos, porque ela era utilizada para fazer a coronha do fuzil para ir para a guerra. Então era extremamente proibido. E nessa proibição veio a procura por outros tipos de madeira para tampo. Então você teve a inserção e a procura pelos mognos, né, madeiras de média densidade. Então você tem coa, você tem algumas madeiras nessa linha da densidade de mogno de 0,50, 60, 70 de densidade são utilizados para tampo, tá? Abaixo disso já são as softwoods, as madeiras mais macias, as mais leves, que são cítica, abeto, cedro canadense, entendeu? Que aqui um nacional que nós temos é o timboril, o marupá. Então você tem aqui um pedaço de cítica, entendeu? Ah, Jorge, como é que eu diferencio a cítica do abeto? É pelo som, é isso, aquilo? Não, principalmente pelas características da madeira. Densidade, elas são todas muito parecidas, mas você tem aqui linhas rosadas e esse tom de rosa, tá vendo? Ela tem umas linhas aqui. Depois eu vou ver se eu consigo pegar numa foto. Ela é mais rosada. Isso aqui ajuda a identificar a cítica. A cítica ela te dá tons de rosa no seu kit, entendeu? O abeto ele já é todo mais amarelinho. Deixa eu ver aqui um pedaço. Esse aqui é um abetinho. Ele tá fora de corte aqui. Pronto, achei. Mas ele não é vermelhado, ele é bem mais amareladinho, tá? Ah, Jorge, mas tem o tal do abeto inglês, abeto alemão, abeto francês, abeto suíço, abeto de não sei... Bom, são as árvores auspícia que nascem em diferentes partes de um continente europeu. Então ela nasce na Europa, e na Europa tem Espanha, Portugal, França, Alemanha, e por aí vai. Então é uma espécie de pinheiro que se difundiu na região mais fria, tá? E do lado de cá do continente, saindo da Europa, passando para a América, nós temos o Canadá e os Estados Unidos, que tem um pinheiro chamado cítica, que é muito bom para fazer instrumentos de aço, bom também para fazer instrumentos de nylon, mas o aço é muito melhor, utilizado pelas grandes marcas, é a cítica, as marcas americanas. As marcas europeias já usam mais o abeto, tá? Também tem uma excelente madeira, eu estou sem nenhuma dela aqui agora na mão para mostrar, mas é o cedro canadense. O cedro canadense não tem nada a ver com o nosso cedro nacional, ele é um cedro que na verdade recebeu esse nome de uma tradução, né, que é cidar, então é outro gênero, é outra família, é outra espécie de árvore,
mas por se dar e nessa tradução para o Brasil, para a América entrou como cedro, tá? Também um super material tanto para instrumentos de aço como de nylon. Essa cítica e o abeto fica muito bom em instrumentos de aço e de nylon também. A cítica fica boa em instrumentos de nylon, mas fica muito boa em instrumentos de aço. Sempre que você for comprar um tampo, você procura o mais rígido possível e o mais linhado possível. Tá vendo que ele é todo linhado? Essa tipo de pareamento de fibras é muito importante na resistência do tampo, tá? Sempre que você for comprar um tampo, você pede nos fornecedores nacionais ou importados o mais rígido possível. Ah, Jorge, o que isso tem a ver com a história do tampo ser o mais rígido possível, mesmo ele sendo um tampo de madeira macia? Você vai ter um material resistente, você pode trabalhar com menor espessura e menor peso. Quanto menor peso, mais você favorece os graves. Quanto menor a espessura, mais você favorece os graves. Então, se você pegar um troço muito macio e molenga, você vai estar tendenciando os agudos desse instrumento. Isso é uma técnica que a gente usa desde a escolha das madeiras para desenvolvimento do projeto. Então, você pega um material linhado, necessariamente só faz violão com esse material? Não. Você tem tampos tangenciais, tá? Essas grandes marcas que vem nesse violão barato, tingido de preto, azul e rosa, que você não enxerga o tampo do instrumento, eles são tampos baratos, entendeu? Classe C e S, que são os tangenciais. Você tem um tampo de abeto com aquele formato de catedral, ao invés de ter as linhas, então são tangenciais. O pessoal usa muito isso em instrumento barato. Por isso que o instrumento é barato. Ele trabalha com uma matéria-prima com pouca qualidade. Ah, Jorge, vai ter um som bom? Se você souber fazer o instrumento, ele vai ter um som, mas não chega a ser um som de excelência quando você trabalha com os materiais da forma certa, né? Os materiais no corte certo e os materiais corretos. Aqui eu tenho um abeto, só para vocês verem a diferença. Ele não tem vermelho nenhum, olha como é que ele é bonito. Ele é bem amareladinho, dourado. Com o passar do tempo, o abeto ele fica dourado, entendeu? Ele escurece. O abeto só é branco quando você compra ele. Depois ele amarela e é a maturidade do tampo, tá? Os tampos eles têm maturidade. Não adianta você comprar uma madeira num distribuidor nacional e ela foi recém-cortada, tá? Você teoricamente teria que procurar um vendedor que faça essa maturação, que tenha estoque e guarde esse estoque através do tempo, para você respeitar a maturação natural das madeiras, entendeu? Ela está apta a se tornar um violão. No mercado aí o pessoal tem autoclavado muitas madeiras e isso tem feito com que a qualidade caia. Ela ganha resistência, mas quando você coloca madeiras em alta temperatura, você evapora as resinas internas dela, entendeu? Então isso deixa ela mais fofa, mais macia. Mas também você garante menos trabalho desse material ao longo do tempo, porque você já estabilizou as fibras. Nunca trabalhe com madeira tratada para instrumento musical, tá? Evitem. Ah, Jorge, mas o pessoal lá da fábrica do fornecedor faz esse processo de autoclave. Beleza, procura outro. Se não tiver, você vai usando esse material. Mas o ideal é você ter esse material seco através do tempo, não forçar essa secagem, beleza? Então nós já vimos que os veios radiais paralelos para o tampo vão te dar mais resistência e vão contribuir na sonoridade do teu instrumento. Os veios tangenciais, que fazem aquele formato de catedral, eles vão ser um material, mas eles não têm a mesma qualidade de resistência e principalmente de beleza, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso aí a gente não vai nem entrar nesse assunto, mas são classificados mundialmente como mais baratos, só para vocês entenderem. Não sou eu que estou inventando, não. Um tampo C ele vai ter um pedaço
mais tangencial do que radial. Ele já começa a ter esses desenhos e as fibras bem largas, tá vendo? Então é isso. Vamos falar um pouco de cavalete. O importante do cavalete é ele cruzar com as fibras do tampo. Então, se o cavalete está no horizontal, o tampo tem que estar na vertical, as fibras, tá? Porque esse cruzamento de fibras faz aumentar a resistência da madeira. Se você tiver lâminas de madeira e colocar elas todas num posicionamento só e fizer a força assim com o dedo, você quebra todas elas ao mesmo tempo. Se você cruzar essas lâminas de madeira, ele ganha elasticidade e resistência. Então esse é um exemplar de um corte radial. Ele está querendo entortar aqui, ele está querendo virar tangencial, mas ele está bem radial aqui no topo, ó, tá vendo? Embora a fibra tenha dado uma dançada. Esse material meu é um material que eu compro ele com nota, DOF, tudo bonitinho. E também consigo comprar alguma coisa de demolição. Mas demolição está muito difícil de achar. Então valoriza todo pedacinho de madeira que vocês conseguirem. Entendeu? Todos os blocos, talas. Tá vendo? Isso aqui é uma tala de jacarandá que eu estou esperando secar para poder cortar. Será utilizado para cavaletes, tá vendo? Ela está bem radial. Olha lá. Mas como ela também veio de um material recém-cortado, que estava em toco, virou prancha e depois de prancha teve esse refino, né? E virou essa tala, então ela ainda apresenta umidade interna. Por mais que o toco da madeira, o tronco da madeira já tenha sido cortado há uns 10 anos, se você tirar os filetes dela, tirar as pranchas, ela vai apresentar uma alta umidade no centro. Então, quando você quer transformar uma madeira em kits para material de violão, você tem que reduzir a espessura dela. O pessoal espera ela secar em prancha, também pode, legal. Mas quanto mais fino você conseguir trabalhar e estabilizar ela, melhor. Só que tem o porém. Também quanto mais fina ela trabalha, ela entorta, ela racha. Então você tem que cortar fino, tem que fazer a prensagem correta. Não é nada simples. Se você tiver oportunidade, compre kit pronto. Porque essa história de você comprar tábua de madeira, toco de madeira para abrir, você tem a sensação que você está resolvendo um problema, mas na verdade você está criando um problema para você. Porque o manejo, a perda, o desperdício é muito grande, tá? Então a gente já viu o cavalete, que ele tem que ser horizontal e o tampo na vertical, né? O braço, ele tem que respeitar as fibras do tampo. Então, se o tampo está com a fibra assim, as fibras do braço também tem que estar, para que ele tenha resistência nessa puxada das cordas, né, para cá. Um material que está ficando cada vez mais difícil de encontrar é o mogno, entendeu? Eu tenho alguns braços de mogno tangencial. Ah, Jorge, você vai usar isso? Vou usar, por que não? O ideal é o radial, mas você tendo o material mogno tangencial, você pode usar também. Você pode usar ele assim, cortar ele no meio e fazer um braço composto de 3, 4 peças. Você pode também trabalhar ele assim, dependendo do grau da fibra tangente que ele tem aqui. Você pode atravessar 2 barras de fibra de carbono aqui e o tensor, que não vai fazer diferença nenhuma. Essa madeira ela não vai torcer. Ah, Jorge, por que o pessoal só fala de mogno radial, cedro radial? Porque é o melhor, entendeu? Quando você fala de um material melhor, é isso aí que você procura. Então é um pouco complicado eu justificar a utilização do material tangencial. A utilização do material tangencial para um braço é porque você não tem o radial, tá? Tá difícil de encontrar. Proibido o corte de mogno, de jacarandá. Então quem tem é estoque antigo. Tá legal, pessoal? Aqui eu tenho um outro mogno radial, entendeu? Você vê como é que o desenho dele é diferente. E eu volto para mostrar, vou ver se eu consigo mostrar os tampos aqui agora. Então vou mostrar
a lateral e o fundo para vocês. Lateral e o fundo do jacarandá. Tá aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tá bem linhado, embora não esteja na sua totalidade radial, ou seja, as fibras paralelas uma das outras. Você pode usar para fundo, não tem problema. Para fundo tangencial ou radial, vão te dar a estruturação necessária, tá? O fundo não tem problema. Se você tiver um kit radial, ele é mais caro, entendeu? Mas o tangencial para fundo também funciona. Isso eu tô dando uma experiência que eu tive. Já fiz com fundo radial, já fiz com fundo tangencial. Laterais, o mais radial possível é sempre mais importante, né? É o que a gente busca, é o mais interessante. Mas se você tiver um material completamente exótico, entendeu? Qual o sentido da fibra disso aqui? Não tem nenhuma aqui. Isso aqui é um jacarandá. Qual o sentido da fibra disso aqui? Não tem nem como você dizer o que é. Porque ele entra num quilted, ele tem parte tangencial, ó, e depois ele fica, entendeu? Sem uma conformidade, né? Sem uma uniformidade das fibras. Ah, Jorge, tem como utilizar esse material? Tem como utilizar esse material, não tem problema nenhum. Só que para a lateral ele vai te dar um trabalho muito grande. Você manusear isso aqui, você tem que fazer tudo com muito cuidado, muito carinho, porque ele tem que ser dobrado devagar. As fibras, elas trabalham contra o movimento que você quer, que para fazer as laterais do instrumento, né? Quanto mais linhado a sua lateral, melhor. Então você tem aqui, ó, um material bem mais radial, tá vendo? Ah, Jorge, a pontinha dele está tangencial. Beleza, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque o início do bojo do instrumento ou o final do bojo do instrumento é reto. Um instrumento ele termina reto. Ele tem aqui a curva, né? Ele tem essa curva, mas isso aqui é bem mais reto do que isso aqui. Então, quanto menor o instrumento, mais acentuada é essa curva aqui. E isso aqui, às vezes, vai ficando mais redondo. Quando o instrumento tem o ombro dele redondo, aí você já começa a ter problema, que aí a madeira começa a querer quebrar ao invés de dobrar. Então, você tem que trabalhar com uma espessura dela bem mais fina. Em torno de 2 milímetros, legal. Tangencial, alguns vão dobrar. Mas abaixo de 2 milímetros é mais certo deles dobrar. 1.6, 1.7, 1.8 é mais fácil você dobrar uma lateral tangencial. A lateral radial, com 2 milímetros, você já dobra ela bem mais tranquilo, tá? Só para vocês verem, ó, a diferença das curvas de um violão folk, olha lá, o violão OM. Mas o ombro aqui ainda continua reto. Normalmente não é reto em alguns instrumentos da Taylor ou nos violões de nylon, tá? Os violões de nylon ele tem o ombro mais redondinho. Aqui o tangencial pode te dar algum problema. Então, muito cuidado na seleção das madeiras. Outra madeira que a gente usa também para instrumentos musicais é a escala. Deixa eu só ver se eu mostrei para vocês todos. Vou mostrar esse aqui. Ó, tá vendo? A lateral ainda, ó, essa aqui, ó, tem a catedral lá, ó, o topo de catedral. É isso aqui, ó, tangencial. Se isso aqui ficar no bojo maior, não vai te dar problema. Se isso aqui ficar no bojo menor, pode vir a trincar, tá? Então, em alguns instrumentos, quando as laterais são radiais, o pessoal faz folheado. Deixa o jacarandá com 1 milímetro de espessura e cola outra madeira no meio, com mais 1 milímetro de espessura, ou até uma outra peça de jacarandá, também tangencial. Então, faz a lateral do instrumento laminado. Quanto mais madeiras sólidas você tiver no instrumento, melhor é o som. Mas se tivesse que sacrificar uma peça do instrumento para você fazer a sua construção, eu sacrificaria as laterais, tá? Se tiver que construir lateral de instrumento laminado, é essa peça que tem que ser, porque o fundo e o tampo já vão te interferir fortemente na sonoridade, entendeu? Uma peça 100% radial, tá vendo? Então esses são os kits que a gente busca. É um material realmente que fica mais caro,
mais difícil de encontrar, tá? Outro material que a gente fala aqui também, que a gente busca, que trabalha junto com o braço, é a nossa escala. Essa aqui já está até eslotada, ó, mas ela é um material também que a gente busca o radial, tá? Para fortalecer essa estrutura do braço. Isso aqui ajuda a prevenir a torção do braço. O braço, ele empena para frente ou para trás e ele torce assim, ó, esse movimento de torção. Então, quanto mais radial o material, mais a gente evita essa torção. Só que se esse material for radial e for verde, foi secado às pressas ou ainda está verde, foi recém-cortado, você meteu um medidor de umidade aqui, tá com umidade 6, dá para fazer violão, mas o interno dele ainda tem água, ele vai torcer com o tempo. Então, por isso que a gente busca esse radial, tá? Ah, Jorge, eu não tenho radial, eu só tenho tangencial. Se você estiver fazendo um violão de aço, que tiver um tensor ou varetas de fibra de carbono como auxílio, entendeu? Vão te dar muito mais estabilidade nesse braço do que só a escala, o tensor e o braço em si, entendeu? Então a gente entra com os recursos de varetas de fibra de carbono, tensor, no caso no violão de aço, para isso, para evitar as torções. Não é o instrumento de nylon. A escola clássica fala que não é para usar tensor nos violões de nylon. Aí vem um cara e inventa a corda de nylon de alta tensão, que empena e destrói tudo que você construiu ali. Então, se o cara quer usar cordas de alta tensão, mesmo de nylon, ele tem que ter um tensor no instrumento. Eu não vi nenhum instrumento de nylon que utilizava cordas de média tensão e alta tensão e não tem empenado. Se você quer ter um instrumento de nylon sem tensor, você tem que usar tensão baixa. Aí o instrumento fica sem volume. Entendeu? Quando você quer o volume, você usa a média tensão e a alta, e o corpo, a estrutura toda do violão de nylon trabalha e você tem um empeno do braço. As alturas das cordas ficam enormes. Entendeu? A altura da corda do instrumento de nylon já é diferente da do aço. Entendeu? Mas pior ainda quando há essa movimentação do braço. Então eu recomendo a instalação de tensor nos instrumentos de nylon, até porque um violão com a corda de média a alta tensão de nylon tem um som muito melhor do que com a de baixa tensão. E no momento, vamos falar um pouco desse cara aqui, que é a pala, que é justamente um material que vai embelezar a mão do seu instrumento. Pode ser feita de hardwood ou softwood, não tem problema, entendeu? Mas isso aqui é só um recurso na região da mão para que ela fique bonita, que é um padrão americano, na verdade, né? Os instrumentos americanos têm a mão onde pega as tarraxas do violão escura. Então a gente acabou seguindo essa tendência, entendeu? Quando você pega um violão que não tem essa mão, esse material mais escuro, você até estranha. Mas é livre, tá, gente? Eu só não recomendo madeira macia para essa região, porque as cordas vão bater ali e pode fazer cavidades e buracos, tá? Mas média densidade ou alta densidade tá mais do que recomendado. Então, o que nós vimos hoje? Vimos que laterais fundo podem ser de média densidade ou de alta densidade, que é o caso do jacarandá, 0,9 a 1, tá? Muito interessante. Ah, Jorge, eu uso madeiras mais pesadas, cumaru, ipê champanhe, não tem problema nenhum, é o que você tem para hoje, está dentro da faixa do instrumento que você vende, o pessoal consegue pagar esse instrumento, beleza, você pode usar qualquer coisa. Roxinho, você pode fazer um violão todo de roxinho, roxinho TW, roxinho escurecido quimicamente, o que você quiser. Só que dentro dos violões sonoros que a gente vê espalhado pelo mundo, madeiras até 0,9 de densidade lateral fundo, tá? Baixando aí até mais ou menos 50, de 50 a 0,9 de densidade lateral e fundo. O mogno é mais leve do que o jacarandá, tá, gente? Então está entre 50 e 60. Então você tem esse material de média a alta densidade no fundo. No tampo você tem os materiais de média a baixa densidade, que é de mogno para baixo. Violões todo mogno, todo em buia, vão dar certo, vão dar certo. É igual ao tampo e abeto? Nunca será,
mas é característica do timbre e o violão aceita. Então, se você tiver um violão todo de mogno, todo de embuia, legal, cordas de aço aceita. Cordas de nylon, o melhor kit que eu já vi foi jacarandá da Bahia, ou qualquer jacarandá, indiano, Madagascar, e tampo de abeto, tá? Tampo de abeto e jacarandá, independente do abeto, italiano, francês, inglês, não importa. Muito bom. O outro kit também muito bom. O fundo e lateral em jacarandá, estamos falando de violão de nylon, com um tampo em cedro canadense, tá? Também muito bom. Para violões de aço, violões com tampo do mesmo material da lateral, coa, mogno, embuia, ficam muito bons, tá? Os instrumentos todos feitos de uma madeira só para aço, de média a alta densidade, ficam bons, tá? Cuidado com o tampo de jacarandá que não funciona, tá bom? A parte da frente do violão de jacarandá não funciona, tem que ser médio, entendeu? No mínimo ali o tampo. Tá? Então, mogno médio, você tem mognos também de diferentes densidades. Se você tiver um mogno menos denso, você vai botar ele no tampo, vai te ajudar a ressoar melhor. Tá? Se você tiver um mogno 0,65, 0,67, você usa ele para lateral e fundo. Dá preferência ao mogno 0,50, 55 para o tampo. Vai te ajudar a timbrar esse instrumento. Tá? Não estamos falando de espessura, não. Estamos falando de densidade de madeira. Volume pela área, dividido pela área. Tá? Para tampo também, o que fica bom no aço: abeto, cítica, madeiras torrifadas. Eu até esqueci de falar disso. A madeira torrifada é uma madeira que passou por uma secagem e ela não só teve a evaporação, como ela teve o início da carbonização das fibras. Então ela tem um som muito rápido. Você bate nela, ela te dá uma resposta muito brilhosa e muito rápida. Fica muito bom instrumentos de nylon e de aço, tá? Madeiras torrifadas para tampo. Torrifada é cítica, abeto, cítica e o abeto, que eu já trabalhei com elas, ficam muito bons. Cítica e abeto torrifado ficam muito bons para tampos, tanto de aço quanto de nylon. Madeira cedro canadense, excelente também, tanto para tampos de nylon quanto de aço, tá? Vai te dar presença de graves muito legal, bem diferente do abeto, tá? A caracterização dessas madeiras é bem diferente. O abeto também tem um bom grave, mas o abeto tem mais um pouco mais de brilho. Experiência pessoal é o seguinte: eu sempre achei que eu gostasse de violão de jacarandá com tampa e abeto, que é o que todo mundo fala no mercado, né? Até o dia que eu toquei num instrumento de mogno, na verdade foi sapele, né, que é o mogno africano. Eu toquei no instrumento de sapele com tampo em cítica. Que som! Aquela ali foi a minha identidade sonora. Eu toquei aquele instrumento e falei assim, pô, é isso aqui que eu gosto. Então, essa maturidade de ouvido, da gente saber o que a gente quer, também é muito importante, para não mandar fazer um instrumento e depois não gostar do resultado final. Um instrumento, quando ele é feito, ele te entrega, quando é bem feito, já as características sonoras dele. Muda muito pouco ao longo do tempo. Se você comprar um instrumento e o cara falar que você só vai ouvir o som dele daqui a 10 anos, não faça isso. Corre disso aí, entendeu? A caracterização sonora já é bem presente, já é bem forte desde o primeiro minuto que ele pegou a corda. Quando ele pegou a corda, o tampo recebeu os esforços e estabilizou a afinação, você já tem a noção do timbre daquele instrumento. Tende a melhorar com o tempo, tá? O instrumento tocado, ele melhora o timbre. O instrumento guardado só, quando você guarda ele com uma afinação mais leve, essa madeira ela não acostuma a vibrar. O interessante é ela acostumar a vibrar, tá bom? A diferença de um violão de 10 anos para um violão recém-feito é que a maturidade da madeira, principalmente do abeto, que ele chega a mudar de cor. Você compra o abeto branco, bota no instrumento, daqui a 10 anos ele está amarelo mel. Ah, atingiu esse tampo? Não, é o vintage natural da madeira. A radiação ultravioleta provoca esse processo de escurecimento. É um escurecimento das fibras, é um escurecimento enzimático, é o término da cristalização das resinas, é isso. Então nós vimos as madeiras por tampo, encerrando, né, gente? Madeiras por tampo, cavalete de preferência as madeiras duras, tá?
de alta densidade. Braúna, jacarandá, jacarandá indiano, ébano, madeiras de alta densidade com timbre vitrificado. Você joga elas, elas vão fazer barulho de vidro. Tem até um vídeo no Instagram lá que eu comparo um cavalete comprado da China com jacarandá indiano e um cavalete usinado com o nosso jacarandá nacional. Você vê a diferença de oitava do brilho deles quando eu solto a madeira aqui na minha bancada da serra. Então, madeiras a cavalete duras, madeiras para tampo pode ser de média a baixa densidade, mogno, coa, imbuia, abeto, cedro e cítica, tá? Experimentem construir instrumentos com material torrefado, é uma boa experiência, acredito que vocês vão gostar. Madeiras nacionais, nós temos timboril, nós temos o marupá, entendeu? Tem gente que não gosta, legal, não gosta, mas de repente na faixa de preço do instrumento que você constrói é o que vai caber no seu orçamento, entendeu? Então, se você não quer trabalhar com um abeto, uma cítica B, C, você prefere trabalhar com marupá, a escolha é sua, entendeu? Eu dou sempre preferência para os tampos importados. Tenho na oficina marupá, tenho na oficina timboril, tamboril. A madeira apresenta vários nomes diferentes, mas eu tenho esse material nacional aqui. Ainda não utilizei, tá, gente? Quando eu utilizar, eu venho trazer essa experiência aqui para vocês. Então é isso. Fundo, madeiras de alta densidade, tampos média a baixa densidade, cavalete alta densidade, escala média e alta densidade, tá? Madeiras figuradas têm a fibra torcida, então você tem que ter muito cuidado na escolha, que tipo de figuração de escala você está falando. Você está falando do quilted, você está falando do flamed, então aquelas madeiras que parecem que tem ondinhas ou bolotinhas, isso vai interferir na resistência da madeira. Cuidado, de preferência alinhada, se não for alinhada, radial, você vai ter que colocar uma fibrinha ou um tensor, dependendo também do seu projeto, é lógico, né? Um violão barítono, um baixo, são instrumentos que recebem alta tensão. A diferença da tensão das cordas de nylon e aço é muito grande. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça o braço também média densidade, de preferência um braço de alta densidade. O braço fica muito pesado e ele tende a descer, entendeu? Então o teu instrumento vai sempre ficar tendendo a apoiar o bojo para cima, e o ideal é você ter o equilíbrio, né, desse instrumento com o bojo. Um instrumento equilibrado, ele é melhor visto, melhor aceito, tá, gente? Então, mogno braço, cedro braço, são materiais muito interessantes. Nós ainda encontramos bastante cedro, nós ainda encontramos alguma coisa de mogno, mas está cada vez mais difícil. Façam seus estoques, entendeu? Tem madeiras do sul, canjarana, tem que é o cedro do sul ou o mogno do sul, procurem saber. E qualquer coisa, vocês entram em contato aí. Se utilizar uma madeira diferente aí, quiser deixar na descrição do vídeo. Não prometo que vou conseguir responder tudo, nem ler todo mundo que falar comigo ao longo do curso, né, no preparo desse material, mas o objetivo é esse: capacitar vocês para você fazer o seu próprio instrumento. Na próxima aula eu vou ver se eu falo de maquinários, o que vocês precisam ter para começar a construção, tá? Estou ficando por aqui. Qualquer coisa, entra em contato comigo pelo Instagram. Valeu, gente. Obrigado.